E o objetivo desse encontro é um diálogo com o professor Wellington, né? Assim como nós já compartilhamos com vocês o nosso último encontro que aconteceu, de CPs, né? Que aconteceu na quinta-feira passada, né? Sobre a escuta de bebês e crianças como ponto de partida da ação pedagógica, né? Nós estaremos utilizando durante a reunião o chat. Esse encontro conta com a presença de coordenadores pedagógicos, diretores, assistentes, supervisores, tá? Das unidades diretas e depois, assim como a Vivi falou, que vai ser compartilhado via YouTube, nós compartilharemos o link com vocês para compartilhamento com as unidades parceiras e os professores também, os demais servidores, tá bom? Já dou boa-vinda a todos, aí nós já temos 75 pessoas participando. Aqui de SMA nós temos hoje a Vanessa, vi que a Deise também vai entrar, não sei se outra pessoa também vai estar entrar, que são as nossas formadoras lá de DA, né, que nos acompanham. E já passo agora a palavra para o Cristiano, que é diretor da Divisão da Educação Infantil, que está presente conosco nas nossas formações, nos nossos encontros, coordenando essas ações da Secretaria Municipal de Educação frente à Divisão de Educação Infantil. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Cida. É sempre um prazer estar na Zona Leste e sempre digo que o prazer maior ainda está em São Miguel Paulista, né? As vantagens da tecnologia é que agora a gente consegue sair da Liberdade e São Miguel Paulista literalmente no clique. Se fosse numa ida de carro, eu demoraria 1h30 mais ou menos para chegar, mas agora a gente consegue num clique literalmente estar junto do território, né? Acho que é importante esclarecer para as pessoas que agora é um fórum para a gente discutir a escuta, né? Os protocolos de retorno, se é que retornaremos em 8 de outubro, está sendo discutido em outro GT. A ideia agora é que as contribuições, eu sei que o São Miguel também avançou bastante, as contribuições de São Miguel, junto com as outras 12 DREs, sobem agora para a secretaria. A gente constitui um outro grupo. Este grupo analisa tudo isso e depois a gente faz uma consulta pública, tá? Então, o nosso caminhar está sendo isso. Então, o retorno, a discussão dele está sendo feita neste GT. Este momento, é o momento que nós vamos discutir a escuta. E a escuta já era um problema antes da pandemia e continuará sendo algo muito importante de ser analisado após a pandemia, né? Então, assim, nós precisamos entender bem o que nós estamos falando de escuta, né? Essa é a nossa 8ª live, tá, gente? Tanto é que tem hora que eu falo pro Wellington e pra Vanessa para eles me desculparem que eu fico com as mesmas coisas, né? O Wellington, então, como ele faz a mesma apresentação, eu sei que às vezes ele muda, mas a gente já tá ouvindo o Wellington pela 8ª vez e mesmo assim tem sempre algo novo que nos provoca, que é a gente entender, e a gente brincou em uma dessas, que agora eu nem lembro mais em que live foi, que a escuta é a mãe de todas as outras proposições que a gente tenta fazer quando a gente está falando de educação infantil, né? Quando a gente fala de protagonismo, quando a gente fala de ação, de intencionalidade, todas essas outras coisas, a questão do tempo, do material, tudo isto pode ser ou não potencializado e entendido a partir de uma vivência da escuta direito, né? Então, o Wellington vai mostrar isso para vocês, mas eu recebi de presente da Vanessa um livro dele, chamado Olhares. Achei o livro muito sensível, falei, eu queria conversar com esse casal. A gente carinhosamente chama eles de casal Aroeira, né? É o Wellington e a Lucinda. Falei, queria conversar com eles. Marcamos uma conversa. Da conversa, eu disse, olha, eu teria um desafio para vocês, entendo se vocês não quiserem, que eu sei que é difícil. Para minha surpresa, o Wellington falou, é fácil. Eu falei, é fácil? Então tá ótimo, se é fácil, então o que eu gostaria. E demos aí o desafio para ele. Depois, no meio do caminho, acho que ele foi percebendo que não era assim tão fácil. Pode não ser intransponível, mas não era assim tão simples. Mas nós chegamos à materialização de um documento que eu acho que vai valer muito a pena, tem muito a ajudar a rede, então eu gostaria muito que vocês vissem, prestassem muita atenção. A gente está se programando sempre para deixar aí
de 40, 30 minutos, para que as pessoas usem o chat, façam perguntas. As perguntas estão sendo muito reveladoras para nós, né? E acho que uma coisa que esse material se presta a fazer, e é algo que a gente vê que a rede precisa, e a gente avançou um pouco no nosso currículo, e a gente quer avançar um pouco mais agora, não são receitas, mas a gente precisa dizer o que nós estamos falando. Porque as perguntas que estão vindo, não sei, não tive nem tempo de conversar isso direito com o Wellington, mas com a Vanessa a gente conversou um pouco. As perguntas que vêm são normalmente perguntas de falar assim, ó, tá, eu já entendi que no discurso o bebê fala por outras formas que não é apenas a sonorização. Mas me explica como que eu faço isso? E mais, tá, eu percebo que o bebê não está gostando da situação. Como que eu trago isso para o meu replanejar, para o meu planejamento, para levar em conta? Então, a gente vê, e aí o Wellington vai falar um pouco sobre isso, e a gente precisa perder medo de falar de protocolos mesmo, né? Nós precisamos ter protocolos. E, gente, protocolos não é engessar, não é soldadinho de chumbo todo mundo fazendo igual, mas a gente precisa entender que tem coisas que já se permite a gente estar pensando em alguns protocolos, que também é algumas das coisas que o Wellington vai apresentar. Como eu já estou falando muito Wellington, então acho que está na hora do Wellington falar e eu não ficar falando coisas que o Wellington vai falar, até para não ficar repetitivo, tá bom? Muito obrigado, e a gente volta junto no final da apresentação do Wellington para responder as questões. Vamos lá. Vou inserir a minha apresentação, tá, Cida? Ok, enquanto isso, acho que a Andréia quer falar um oi. Quer falar um oi? Bom dia, Andréia. Vi que você entrou. Só cumprimentar o pessoal. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos, viu, Wellington, Cristiano, dessa nossa manhã. Eu que agradeço. Obrigado, querida. Bom dia. Vocês conseguem visualizar minha apresentação? Sim, estamos vendo. Tá. Sim. Cida e Vanessa, eu vou, em vários momentos da apresentação, eu vou perguntando isso para ver se está tudo ok, áudio e a apresentação, os slides em si, porque se tiver qualquer probleminha, eu ligo o meu Wi-Fi de celular para a gente dialogar, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Nós vamos falar sobre um documento extremamente importante, que é a escuta de bebês e crianças como ponto de partida das ações pedagógicas, escrito por mim e por Lucinda. Mas, primeiramente, Lucinda não pôde estar com a gente devido às demandas da empresa nesse momento de isolamento social, de pandemia. Gostaria muito de estar presente em outras lives. Algumas educadoras já falaram, tá faltando a Lucinda. O olhar da Lucinda. A Lucinda tem um olhar muito sensível e muito delicado sobre as infâncias. Então, eu tenho um desafio de falar por mim e falar por ela. Acredito que não vou conseguir falar tudo que ela poderia falar, né? Mas é muita alegria poder contribuir com um documento tão importante para as infâncias, né? Principalmente porque ele vem depois de outros documentos, outros referenciais muito consistentes e que já têm produzido efeitos significativos nas culturas das infâncias, nas unidades educacionais, como é o documento, como é o currículo e também as normativas e principalmente, sobretudo, né, a normativa de registro que tem orientado bastante nesse campo das ações pedagógicas. Então, é um documento que vem contribuir, né, vem somar com este caminho poderoso que está sendo trilhado na educação infantil
com a educação infantil e para a educação infantil. Então, é muita alegria poder contribuir com isso. Eu tenho 1 hora para falar, vou tentar, né, tenho conseguido nas outras lives também, vou tentar dar conta dessa 1 hora para a gente ter o tempo necessário para fazer as discussões do chat depois. Primeiramente, de onde a gente fala, né? Eu sou Wellington Domingos, sou especializado em desenvolvimento integral da primeira infância. Fui professor durante 15 anos, né, mestre pela Unesp, e de 4 anos para cá, deixei de ser professor, né, fui compulsoriamente convidado a me afastar dessa carreira maravilhosa, né, que gostava, mas na verdade a gente nunca deixa de ser professor, e assumi a direção da Escola Aroeira em 2016, e tenho contribuído, tenho pesquisado aqui na Aroeira. A gente tem um centro de pesquisa também, onde a gente irradia consultoria, onde a gente dá formação permanente para educadores, educadoras, onde a gente já teve contribuições também com escolas de Guarulhos, com escolas, né, da SME de São Bernardo, com escolas da SME de Atibaia, e desde final do ano passado, acho que em novembro, né, comecinho de novembro, a gente começou essa relação com a SME da cidade de São Paulo, onde desembocou neste documento que tem nuances maravilhosas sobre as infâncias. Aqui o currículo da Lucinda. Além dessas contribuições com as infâncias, né, com unidades educacionais que trabalham com bebês e com crianças pequenas, a gente também tem 5 livros escritos sobre essas infâncias, né, nosso livro de documentação pedagógica, Olhares, ele é um livro todo em poesia, e a gente inaugurou um estilo de documentação pedagógica chamado documentação poética. O livro Para Todo Lado, que também é uma documentação de um bebê pequeno, com 6 meses, e aí toda a motricidade livre, né, inspirado na abordagem Pickler, o papel do adulto, o papel do espaço. O livro Para Todo Lado 2, né, que é uma continuação do Para Todo Lado. Esse livro Para Todo Lado 2, o mesmo bebê que tinha 6 meses no Para Todo Lado 1, completa 3 anos, e aí tem toda a potência do movimento, todos os discursos, né, sendo tecidos, as narrativas, o imaginário, e aí a gente bebeu muito a água de Gandhi Piorsky com Brinquedos do Chão, e também de Gianni Rodari com Gramática da Fantasia, né, a gente se inspirou nesses 2 sujeitos muito fortes dentro das culturas das infâncias para produzir esse livro. Então, também é uma documentação. E o Conquistando a Verticalidade, que é uma narrativa em primeira pessoa, é muito importante falar isso, é uma bebê narrando, né, em primeira pessoa os seus movimentos, suas conquistas. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Acho que tá dando alguns ruídos, algumas interferências. E Conquistando a Verticalidade, então, é uma narrativa de uma bebê que vai mostrando suas conquistas desde o ventre da mãe, conquistas relativas ao movimento, né? Desde o ventre da mãe até quando consegue a marcha firme, até quando conquista a verticalidade, até quando consegue andar. É muito bonito também. Este livro e o livro Abordagem Pickler em Literatura de Cordel foi muito bem avaliado pela Rede Pickler Brasil, e isso também nos enche de alegria, porque mostra a qualidade e a preocupação, né, o rigor científico e também, de certa maneira, poético e didático, com compartilhar essas culturas das infâncias, sobretudo no que toca à abordagem Pickler, que é um dos campos que a gente gosta bastante. Eu e Lucinda temos nos debruçado sobre a abordagem há bastante tempo, né, tanto a abordagem Pickler quanto a abordagem Regiana, para poder compreender
o que a gente observa na prática do cotidiano, das nossas vivências, das nossas crianças, para entender e poder contribuir, poder avançar também no debate científico. Nós vamos falar um pouco aqui nesse slide sobre a organização do nosso documento, né, da escuta de bebês e crianças. Esse documento está organizado em 3 capítulos. O primeiro é o que é escuta, o segundo, por que escutar, e o terceiro capítulo, como escutar, né? Tem alguns direcionadores, por exemplo, conexões com o BNCC, conexões com o currículo, né, conexões com a normativa, e um dos direcionadores que a gente entende que tem, né, uma contribuição, além dos outros, né, não que os outros não tenham, mas que vai ter uma contribuição muito assertiva num processo formativo, é o direcionador autoavaliação, que tem 2 funcionalidades, basicamente. Um auto, entre aspas, feedback da própria educadora, então ela vai, a todo momento, né, poder fazer uma autoavaliação com esse direcionador, né, ver como é que está a sua ação, diante dos campos que são mostrados ao longo do documento, né, os pontos que a gente precisa melhorar para poder ter uma escuta muito mais efetiva dentro da unidade da nossa ação. E também tem a funcionalidade para servir para os coordenadores, as coordenadoras, para dar esse feedback para a educadora, para ajudar a educadora nos pontos que ela precisa, ou que elas precisam melhorar, aprimorar ou desenvolver. Então, esses direcionadores são extremamente importantes, e o direcionador de autoavaliação, ele é estruturante dentro do próprio documento e também do que a gente pode avançar e melhorar. A gente parte de um pressuposto extremamente importante e inegociável, né, inalienável, que é: cada criança tem o direito de se sentir importante. Quando a gente está falando de cada criança, a gente está levando em consideração os gêneros, né, as diferenças de gêneros, étnicas, econômicas, geográficas, religiosas, sociais. A gente precisa entender isso, precisa valorizar isso. Isso está de acordo com o currículo, isso também está de acordo com o BNCC, né, os documentos têm preconizado isso, e a gente também não pode negligenciar na nossa ação. E quando a gente fala cada criança, a gente não, veja que eu não coloquei, né, que a gente não colocou aqui todas as crianças, porque todas as crianças é um termo genérico, ninguém consegue abraçar todas as crianças. É humanamente impossível. No plano do discurso, às vezes parece até bonito falar todas as crianças, né, erradicar a fome de todas as crianças, erradicar o analfabetismo, erradicar, né, é muito bonito. No entanto, na prática, isso se mostra que não se concretizou. Por isso que a gente parte de cada criança. Então, se eu sou uma educadora, sou um educador de bebês, por exemplo, e tenho 7 bebês, 8 bebês sob a minha responsabilidade, cada um desses bebês que está sob a minha responsabilidade, portanto, cada um deles tem o direito de se sentir importante, e eu tenho o dever de construir isso, né? Faz parte da minha ação pedagógica, faz parte do meu compromisso, faz parte dos meus pressupostos, faz parte do meu propósito, valorizar. Se sou uma coordenadora e tenho 200 bebês sob a minha responsabilidade, então cada um desses 200 bebês tem o direito. Então, isso para a gente é inalienável. Antes de apresentar em si toda a discussão, é muito importante a gente fazer essa introdução, mostrando que há 2 fronteiras na educação que a gente precisa superar, né, para construir uma educação transformadora. A nossa primeira fronteira é uma fronteira muito tênue, né, muito fininha, entre as pedagogias transmissivas e as pedagogias participativas.
Por que é uma fronteira muito fininha, né? Muito tênue? Porque a gente já sabe as limitações e, né, as negligências que as pedagogias transmissivas trazem para a formação do indivíduo, né? Um processo homogeneizador, um rolo compressor que vai passando e não escuta, não olha as individualidades, não se preocupa com as individualidades. Os processos de avaliação são também homogêneos, são todos prescritivos, né? E os conteúdos, os contextos são todos prescritos, né? Os planejamentos rígidos, e isso tem promovido, por exemplo, uma educação que é uma educação que não faz sentido, que não tem gosto, que não tem prazer, que não tem o maravilhar-se no cotidiano, né? O maravilhar-se permanente, como Loris Malaguzzi dizia, né? Que a gente precisa não somente nas datas comemorativas, né, na Páscoa ou no Natal, comemorar, se maravilhar, né? A gente precisa desse maravilhamento, né? A gente educadora, a gente criança, né? Sobretudo as crianças, né, os bebês, desse maravilhamento permanente no cotidiano, em suas vivências. Então, a gente precisa de uma passagem sem volta, uma passagem dessas pedagogias transmissivas para as pedagogias participativas, construir sentido com as infâncias. Para isso, a gente, essa passagem sem volta tem um meio de transporte já. Já possui. Esse meio de transporte é o currículo, e aqui a gente coloca um avião a jato, né? Exatamente para mostrar a necessidade, né? A urgência, a velocidade com que a gente precisa adentrar nas pedagogias participativas. E, ao longo das nossas pesquisas, ao longo dos nossos estudos, para constituir esse documento, a gente concluiu que a escuta é uma competência fundamental, indispensável para a materialização deste currículo, para adentrar nessa pedagogia participativa. Existem outras competências, mas a escuta, como o Cristiano colocou, não foi na quinta live, Cristiano, que você teve esse insight, essa fala, né? E foi na quinta live, e nessa quinta live você colocou que a escuta era mãe, e ela, na verdade, ela estrutura todos os campos da nossa ação pedagógica, e a gente vai ver ao longo dessa explanação. A nossa segunda fronteira, dentro da educação, está dentro da própria escuta. Nós temos uma escuta tida como uma categoria, né, de análise, vamos assim colocar, que tem poética, tem uma escuta genérica, muitas vezes, né, que a gente analisa, e também há autores colocando como uma escuta que é a salvadora, né. Então, aí, como um emplastro, somente para a gente citar Brás Cubas e Machado de Assis. E essa fronteira precisa também ser rompida. Para ela ser rompida, a gente coloca esse documento de escuta, né, como o caminho mais curto para a gente ultrapassar essa fronteira. E esse documento que a gente traz, a gente considera a escuta enquanto uma ferramenta, enquanto um instrumento. E se é ferramenta e instrumento, eles podem ser mensuráveis, podem ser treináveis, por isso que Cristiano colocou também que a gente precisa de protocolos. Dentro da ação pedagógica de cada educadora, né, e cada ação é subjetiva, é dotada de subjetividade, né, porque cada sujeito, cada mundo, já dizia o ditado, mas a gente precisa de elementos para nortear as ações, né, valorizando esse processo de subjetividade. Então, vamos superar essa fronteira, né, com esse documento. E o que é escuta?
né? O que a gente considera como escuta para elaboração desse processo? A escuta para nós é o coração da ação pedagógica, né? Ela bombeia sentido para todas as células, todos os campos da ação pedagógica, né? Fazendo um paralelo, né, com o coração, com a função biológica do coração, com a função fisiológica do coração. O coração bombeia energia, bombeia oxigênio para cada célula do corpo, né? Para todas as células do corpo. Aí a gente pode generalizar. E então, ele que mantém a vida do sistema, né, de todo o sistema, de todos os sistemas integrados. É o coração, é o responsável pela vida, né, do corpo. Então, a escuta, né, uma educação com escuta, ela é responsável por essa transformação, ela é responsável por uma educação que constrói sentido, e não uma educação transmissiva, prescritiva, com atividades prontas, com planejamentos prontos. Para isso, a gente elaborou esse mapa síntese, né? Esse mapa ele é bastante complexo, mas vou tentar sucintamente, né, explicar aqui. Daria para a gente conversar sobre esse mapa aqui umas 3, 4 horas, mas vou tentar ser bem sucinto. No coração, no centro, temos aqui a escuta efetiva. Essa escuta efetiva tem algumas flechas, né, passando por ela. Ou seja, é a relação que a escuta tem. As flechas simbolizam as relações. Então, essa escuta, né, quando a gente tem uma escuta efetiva, a nossa forma de captar, ela percebe, ela observa, ela vê as habilidades e as iniciativas das crianças, as necessidades, os sentidos mobilizados. Ela consegue ir muito mais além, né? A pedagogia transmissiva, geralmente, ela nem se preocupa com a captação, né? A captação, ela é muito pontual, principalmente em avaliações, em mensurações pontuais, né? Ao passo que uma pedagogia participativa tem a escuta no centro, né? Tem esse coração que bombeia sentido no centro. E aí, a nossa captação tem uma relação direta com o que a gente entende. Então, a gente consegue entender as temporalidades, os ritmos, né, das crianças individualmente, né? A gente consegue ter essas percepções, os espaços, as materialidades. Então, a gente consegue enxergar os contextos que as vivências e o que está emergindo das crianças, né? O que está acontecendo. A gente tem essa percepção de um modo mais aprofundado e não superficial. Essa escuta efetiva também, vocês conseguem ver meu mouse? Estou passando o mouse aqui porque geralmente eu passo o dedo na tela, mas quando eu passo o dedo vocês não veem. Meu mouse aqui, ó. Essa escuta tem ela promove o nosso registro de uma maneira também muito diferenciada, né? Com um olhar muito mais, como eu falei, aprofundado. E a gente consegue aí nas nossas construir documentações mais consistentes, né? O nosso diário de bordo, a nossa carta de intenção, a gente consegue fazer com esse olhar, enxergando as crianças, enxergando as individualidades, enxergando os contextos. Então, os nossos registros, a partir dessa escuta efetiva, ele adquire qualidades diferenciadas, a gente pode aprofundar, a gente pode contextualizar, a gente capta, a gente reposiciona aquilo que a gente está vendo, que está surgindo, que está emergindo, que está apontando para transformar a nossa ação, né? O nosso planejamento se torna, então, um planejamento flexível. Os nossos replanejamentos têm esses pontos de vistas das crianças e com as crianças. Então, a gente promove uma materialização do currículo, a gente promove, né, como eu falei, o currículo emergente, a gente escuta e entende exatamente os nós que estão surgindo, que desembocam nos projetos, a gente entende o que a gente precisa fazer
nas nossas rotinas, né? Como a gente pode projetar os espaços, como a gente pode projetar as nossas propostas. Então, é um mapa síntese, como eu falei. Somente para a gente ilustrar, eu trouxe alguns exemplos aqui, né, para a gente compreender um pouco melhor. Por exemplo, numa carta de intenção, quando a gente abre uma carta de intenção com a frase "eu consigo fazer sozinho", que é uma frase muito presente em crianças que estão desenvolvendo, né, estão no início da oralidade, estão desenvolvendo a oralidade. E quando começam a falar, a gente escuta muito isso em ambientes que se preocupam muito com o desenvolvimento da motricidade livre, das atividades autônomas desses bebês e não de condicionamento, né? Então, a gente abre uma carta assim, a gente percebe a intencionalidade da educadora, do educador, em como serão os seus ambientes, os seus territórios, os seus cantos, como serão os materiais que essa educadora, esse educador vai disponibilizar e como será essa disponibilização, né? Como serão os contextos. Então, é muito bonito, porque a gente consegue enxergar dentro desta intencionalidade a partir de uma escuta da criança. Olha, quando eu escuto isso de uma criança, eu consigo fazer sozinho, a gente vê como esse ambiente cuida, educa dessa criança. Um outro ponto que a gente pode pensar também é sobre o planejamento, né? As comedinhas, né? O jogo simbólico, por exemplo, das comedinhas, é muito presente na primeira infância. Isso porque esses sujeitos, né, os sujeitos da primeira infância estão, como qualquer ser humano, inseridos em contextos de alimentação de pelo menos 3 vezes ao dia, né? Então, é muito presente os elementos dessa alimentação, né? Panelas, pratos, os suportes, né? Os talheres. Então, todo esse universo fantasioso da criança diante desse jogo simbólico das comidinhas. Então, a gente pode fazer os nossos planejamentos valorizando as imprevisibilidades, com alguns questionamentos, com alguns contextos, né? Por exemplo, a gente pedir para as crianças que estão na fase de representação, para representar o cheiro dessas comidas. Isso é um desafio, né? Ou perguntar sobre captar hipóteses de como são esses cheiros. Isso nos coloca diante de contextos de imprevisibilidade. Algumas perguntas também são necessárias para a gente criar contextos, né, ou analisar como é a nossa escuta em nossa unidade. É extremamente importante a gente saber se tem uma escuta efetiva. A gente precisa estar a todo momento também analisando isso. Então, por exemplo, em contextos corriqueiros, né, como das refeições, tem escuta nesses momentos de refeições? Ou em outro contexto das paredes, né? Como são essas paredes das nossas unidades? Elas são decoradas ou elas têm produções documentadas das nossas crianças? A gente também sempre faz as mesmas coisas, por exemplo, as datas comemorativas, lá o carnaval e todo mundo tem que se fantasiar, todo mundo tem que ir fantasiado, né? Crianças de 2 anos indo fantasiadas de diferentes personagens aí, né, prontos também. Ou na própria Páscoa, ou nas Dias das Mães, ou em outras datas comemorativas, e aí tem que pintar o sacizinho, o saci é sempre preto e vermelho, né, então, e sempre com atividades que são pré-elaboradas, prescritas pelo adulto, que exerce aí sobremaneira seu protagonismo. Os nossos planejamentos também, os nossos planejamentos têm a escuta dessas crianças, a gente consegue ver o que o planejamento ou replanejamento permitiu a partir do que emergiu das crianças, ou os projetos, esses projetos estão escutando, né, são com as crianças, partem das crianças, então é muito importante a gente ter essas perguntas somente para continuar.
Aqui, a gente tem uma frase. Estão escutando, né, por enquanto? Todo mundo escutando? Tá ok. Tem uma frase muito importante da Carla Rinaldi, que é assim: a escuta precisa ser aberta e sensível à necessidade de ouvir e ser ouvido, e à necessidade de escutar com todos os sentidos. Veja, escutar com todos os sentidos. A gente não está falando somente da oralidade, só com os ouvidos, só colocar as crianças em roda e falar que estão escutando as crianças. É escutar com todos os sentidos. Ou seja, uma múltipla escuta. A escuta deve reconhecer as múltiplas linguagens, ou seja, as 100 linguagens. Malaguzzi já estava apontando para a gente, né, que a criança possui 100 linguagens, e a gente precisa escutar estas 100 linguagens, né, com os múltiplos sentidos, os muitos símbolos e códigos que essas pessoas usam para se expressar e se comunicar. Então, para isso, a gente tem que fazer a pergunta, né, de qual bebê, de qual criança a gente está falando, e a gente parte, assim como o currículo, né, BNCC, as normativas também, de uma criança ativa, de uma criança competente, de uma criança que é protagonista, uma criança e um bebê, o bebê, desde pequeno, chega lá no nosso SEI com 4 meses, né, esse bebê é ativo, esse bebê é competente, o que ele sabe fazer agora? Então, a gente precisa escutar o que esse bebê, o que essa criança sabe fazer agora, e não basear nossas ações em expectativas futuras ou precisar ensinar essas crianças por exemplo, existem lugares, né, que tem psicomotricistas para desenvolver o movimento do bebê, e isso... e essa psicomotricista, né, esses sujeitos intervêm a todo momento na ação da criança, no movimento da criança, e isso tem vários efeitos que não são legais, né? E aí a gente, dentro desse contexto de quem é essa criança, a gente precisa também entender que há uma comunicação verbal e não verbal, tanto do bebê quanto do educador, da educadora. Então, essa comunicação, ela tem duas mãos. A mão de ida é o que a educadora escuta desse bebê, né? Escuta verbal e não verbalmente, ou seja, os seus murmúrios, os seus balbuciares, as suas estratégias. Mas também tem a mão de vinda, que é o que o bebê escuta dessa educadora, qual é a sua postura, né? Como ela se porta, como ela fala, o seu tom de voz, o que ela está comunicando com a sua ação. E aí vem essas perguntas, né, somente para a gente pensar também mais um pouco o que o corpo do bebê comunica com seus movimentos, o que seus gestos comunicam, o que seu olhar comunica, né, o que o toque da educadora, do educador comunica, o que a fala abstrata comunica. Então, os momentos de fala, os conteúdos dessa fala e as formas desta fala ou destas falas são extremamente importantes e tem uma comunicação, e essa comunicação tem reflexos. Esses reflexos precisam garantir que a criança tenha uma visão positiva de si, que a criança se sinta importante, que o bebê se sinta importante, para a gente poder avançar. Por exemplo, nessa cena, temos a cena aqui, é a cena Seu Cagão. O que essa cena nos mostra? Mike era um bebê de 1 ano e 6 meses, quando se agachou num canto da sala, logo sua educadora referência percebeu que ia fazer cocô. Ela disse, de novo? É a 10ª vez que esse bebê faz cocô no dia. Não aguento mais trocar esse cagão. Todos os bebês olharam para a educadora e para Mike. Então ela esperou um certo tempo e foi trocá-lo. Aparentemente irritada, pegou o bebê, o levou ao trocador e aceleradamente começou a tirar sua roupa. Entre um movimento e outro dizia, seu cagão, você não para de fazer cocô, não é? Não aguento mais trocar você, seu cagão. Depois de trocá-lo, retornou à sala e colocou o Mike sentado no chão e falou, se você fizer cocô de novo, vai ficar com a fralda cheia, seu cagão. Você escutou? Em seguida, a educadora cruzou os braços
e falou com sua parceira na turma: não aguento mais limpar bunda de bebê. Essa cena mostra a não escuta, né, da educadora em relação às necessidades do Mike. Também mostra o que o Mike está vendo da postura da educadora. Para ela, ele é um entrave, é uma pedra no meio do caminho. Ela não gosta de fazer isso, ela não quer fazer isso, e ela, quando faz de uma maneira muito desrespeitosa, né? Aceleradamente, falando palavras que não são amorosas, nem carinhosas, nem delicadas nesse momento, né? Seu cagão, a gente não fala seu cagão, olha... Ô, João. Olá, tem alguém? Tem alguém com uma... Vai lá no ouvido. Eu vou ativar os mudos de todos, ou Wellington, e você, tá? Oi? Eu vou ativar o mudo de eu todos não e sei aí se eu você habilita consigo. novamente o seu, tá? Pode habilitar seu áudio, Wellington. Como tem bastante gente, fica difícil saber quem que abriu o microfone. Professor? Professor Wellington? Não Estou está aqui, saindo som. online. Tá bom, pode Eu vou continuar. colocar... Tá, vou colocar de novo aqui a apresentação. Então, esta cena mostra claramente, escuta, nas duas mãos, como eu falei, nas duas mãos, seja o que a educadora vê ou não vê, né? Seja o que o Mike, o bebê, está vendo, né? Escutando dela. Então, a gente esclarece o que é escuta efetiva. E a escuta efetiva tem 3 dimensões cruciais: a dimensão da escuta, a dimensão global da escuta efetiva, a dimensão do diálogo, né, e a dimensão do detalhe. Para fazer essa explanação, eu preciso me apoiar numa comparação de um maestro, né, a escuta do maestro. Então, abstraiam aqui comigo. Um maestro, ele, diante da orquestra, ele tem lá 3 grupos, basicamente, de instrumentos: o grupo de cordas, o grupo de sopro e o grupo de percussão. Dentro do grupo de cordas, né, ele percebe, né, que tem uma pessoa que está fora do ritmo, por exemplo. Então, quando está tocando a orquestra, quando a sinfonia está sendo executada, ele, na posição que ele está, ele consegue escutar toda a orquestra tocando, toda a harmonia que está sendo tecida ali naquele momento. E aí ele percebe que dentro daquele território, dentro daquele grupo de cordas, tem um sujeito fora do ritmo. E aí ele aproxima o seu ouvido e vê e percebe que é naquele grupo de cordas. E aí, dentro do grupo de cordas, ele consegue visualizar quem é e ajuda esse sujeito a voltar para o ritmo, a construir sentido. Então, o que ele fez? Ele saiu da escuta global, né, onde estava escutando toda a orquestra tocando, se aproximou daquele grupo, do diálogo que havia entre os instrumentos de corda, percebeu que tinha alguma coisa errada e, no detalhe, ele percebeu exatamente quem era. A gente pode fazer esse paralelo com a educação também. Então, uma educadora, vamos imaginar aqui numa cena, uma educadora está no pátio externo, no parque externo, e ela está posicionada de uma maneira que consegue ver as crianças que ela, né, cada criança que ela é responsável. Então, as crianças estão brincando, ela montou 3 contextos, um de argila, um de madeira e o outro de folhas de árvore. Esses 3 contextos ela consegue ver na dimensão global, ela consegue ver os usos, né, que essas crianças estão fazendo destes contextos, ou do quintal, ou fazendo outra coisa, né, do parque, ou brincando de alguma outra coisa. Ela consegue ter essa dimensão global.
essas três dimensões compõem um dos pontos mais centrais do documento, né, que é o saber escutar. E aí ela percebe que no contexto, no território ou no canto da argila está rolando um diálogo bem interessante. Ela se aproxima e ela consegue ver as estratégias que as crianças estão utilizando para materializar alguns pensamentos, algumas discussões, algumas narrativas. E aí ela se aproxima um pouco mais e vê uma criança construindo ali uma ponte e fazendo uma narrativa que o carro ia passar por cima da ponte, ia voar, ia conseguir alguma coisa. Então ela percebe, né, ela consegue captar o que está rolando. Então ela vê o que tem no global, vê o que tem no diálogo do grupo e vê também alguns detalhes. Isso é diante do posicionamento que ela faz. Precisa ter a intencionalidade de se posicionar nessas três dimensões. Nenhuma delas são mais ou menos importante do que outra. O que a gente tem é que em cada uma delas a gente consegue extrair, a gente consegue captar, a gente consegue entender coisas diferentes, né? Elementos diferentes. E, por consequência, a gente registra coisas diferentes, elementos diferentes. Por que escutar? Né? O que é? Esse é o segundo capítulo. Antes disso, a gente precisa entender, né? Para quem está aqui, que tem muitos gestores, né? A parte de gestão está aqui. Quando ocorre essa escuta efetiva? Quando é que a gente sabe que está rolando mesmo, que está acontecendo, que a gente tem uma escuta efetiva na nossa unidade, que as nossas educadoras têm escutado, né? Escutas efetivas. A gente consegue entender isso, a gente consegue ver isso quando a educadora capta e entende o que e o como, né, a criança está aprendendo, né, bem como as estratégias de materialização dos seus pensamentos, né, de externalização dos seus pensamentos. E nesse contexto, os registros também dessas educadoras contemplam esse entendimento do que está acontecendo, ou seja, contemplam o que está materializando, o que está emergindo da criança, e esses registros, portanto, servem de base para o replanejamento, ou seja, o replanejamento, né, o currículo emergente que está surgindo ali, e tem materializado essa escuta que a educadora faz da criança. E aí ela constrói, né, os contextos transformadores. Não adianta somente a gente construir contextos. Contextos somente não bastam. Eles precisam ser transformadores. Eles precisam trazer desequilíbrio naquilo que as crianças estão pensando. A gente precisa avançar. Então, contextos desafiadores, contextos que trazem as imprevisibilidades das teorias e das materializações do pensamento das crianças para e com as crianças. Isso são coisas que a gente pode medir e que a gente pode também, no processo formativo, dar as nossas devolutivas para as nossas educadoras, isso falando de quem está trabalhando com a formação, né? Então, por que escutar? A gente parte de uma frase do Rafael Echeverria, ok? Onde diz, o escutar, não o falar, que confere sentido ao que a gente diz, né? Então, a nossa comunicação, ela precisa do outro, ela precisa da escuta, porque ninguém fala sozinho, né? São poucas pessoas que conseguem falar sozinho, e essas poucas pessoas que conseguem falar sozinhas, a gente sabe que estão tomando alguns remédios específicos. Ninguém sobe no palco para fazer uma palestra para ninguém. A gente precisa do outro. A nossa relação é com o outro. A gente existe com o outro. E isso tem um campo da BNCC, né, com os objetivos lá do eu, o outro, o nós. Então, para construir relações de qualidade, a gente precisa do outro. Que relações são essas que a escuta proporciona? A escuta, quando a gente escuta, a gente entende quais são as necessidades das relações dessas crianças, as necessidades, as individualidades da relação
desse eu da criança com o eu da outra criança, ou do eu do bebê com o eu do outro bebê, com o eu da criança com o eu do educador, né, do adulto referência, ou seja, do eu com o outro, né, da relação do eu com o isso, então as necessidades, habilidades e as competências que as crianças têm, né, da relação do eu com o isso, ou seja, do eu com os objetos, do eu com as materialidades, do eu com os espaços e da relação, sobretudo, do eu da criança com o eu dela mesma, um processo de autoconhecimento. E a gente precisa permitir esse processo de autoconhecimento. Por quê? Porque se a gente intervém constantemente, diretamente nas ações da criança, a gente retira da criança essa capacidade de autoconhecimento. Quer ver uma coisa muito importante? É a fala. A fala do educador tem uma intervenção direta na ação da criança, ou na ação de qualquer outra pessoa. Olá? Alguém com o microfone aberto, poderiam desligar, por gentileza. Vou fazer um exercício aqui, rapidamente, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, se a gente tivesse no anfiteatro, todo aberto, né? Então, todo mundo presente e tal, a gente não pode por causa da pandemia, mas se a gente tivesse e eu falasse, larguem tudo que vocês estão fazendo, largue tudo, deixa a caneta em cima da mesa, olha para mim, eu estou falando para olhar para mim, olha para mim agora, estou pedindo para olhar para mim. Todo mundo olharia para mim. Isso mostra da energia e da potência da fala e da fala enquanto intervenção. Eu intervi, na verdade, com a minha fala na ação do que vocês estavam fazendo, no tempo de vocês, nas intencionalidades de vocês e puxei a atenção toda para mim. Ou seja, a educadora tem uma potência muito forte na fala, né? Ou seja, tem uma potência de intervenção muito forte na fala. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque a gente intervém na qualidade das relações expostas aqui. E aí, a gente tem, né, diante das dimensões de escuta, essa escuta enquanto instrumento que estrutura a ação pedagógica. A gente já viu isso lá no coração, né? A escuta enquanto um coração, no mapa síntese, que essa escuta intervém na forma de captar, né? Ela transforma a nossa forma de captar, ela modifica a nossa forma de captar, ela capta de uma maneira muito mais qualitativa, ela nos proporciona um entendimento muito mais significativo do que realmente está acontecendo, os nossos registros são impactados por essa escuta e a nossa ação, né, por consequência, toda a nossa ação é impactada por essa escuta, né, seja registro, seja os nossos planejamentos, seja montagem de contextos que sejam transformadores. A escuta também é um potencializador de criatividades. Diante dos escritos da Gramática da Fantasia de Rodari, a gente pôde extrair, por exemplo, que a criatividade não é um dom, ela é uma habilidade do homem comum. Então, Rodari fala que a criatividade é uma habilidade do homem comum. O que é isso do homem comum? Não são aqueles sujeitos que a gente admira bastante, né? Os grandes sujeitos que revolucionaram a pintura, por exemplo, com Van Gogh, Portinari, Tarsila, o Picasso, ou na música, no campo da música, como Villa-Lobos, ou Beethoven, ou Mozart. A criatividade para eles existiu por quê? Porque havia um contexto que valorizava as múltiplas inteligências que esses sujeitos tinham e que potencializavam inteligências específicas. Então, isso é Howard Gardner, né, a teoria das múltiplas inteligências. A gente precisa potencializar os contextos transformadores para promover essas criatividades. E como falava Carla Rinaldi, para existir crianças criativas, esses adultos, né, referência aos adultos, né, os educadores, eles também precisam ser igualmente criativos. E Malaguzzi, para existir as 100 linguagens das crianças, a gente também precisa ter essas 100 linguagens. Então, é muito importante que a gente entenda que a escuta
pode nos proporcionar a criação de contextos para o desenvolvimento dessa habilidade, dessa competência que é a criatividade. E aí, como escutar? Existem 4 competências essenciais para escutar os bebês e as crianças pequenas, né, na educação infantil. A gente já viu as 3 dimensões, né, que são extremamente importantes dentro do que a gente está falando agora, e agora as 4 competências. É isso que precisa ficar, basicamente, né, isso que precisa estar claro para a gente aqui nessa live. 3 dimensões, 4 competências. A primeira competência é fazer silêncio intencional. Então, a educadora precisa entender que o silêncio dela também é uma forma de agir pedagogicamente, né? Também é uma forma de ajudar essa criança a se concentrar, de ajudar essa criança ao seu autoconhecimento, de ajudar essa criança, por exemplo, a criar relações de pesquisa, de relações com o outro, relações com o isto, como eu falei ainda agora. Então, fazer um silêncio intencional não significa dizer que a educadora vai ficar calada o dia inteiro, ou vai ficar calada por meia hora, ou vai ficar calada na parte da manhã. Significa dizer que ela precisa entender os momentos que são importantes dela tecer as falas dela intercalar com falas, e com falas, por exemplo, que tenham perguntas boas, perguntas significativas, ou os momentos, né? Aí a gente entra na outra competência, que é saber os momentos apropriados dessa escuta e dessa fala. Fazer o silêncio intencional a primeira. A segunda competência é saber os momentos apropriados dessa escuta e dessa fala. Então, tem um livro chamado Educar os Três Primeiros Anos, que é organizado pela Judith Falk. É um livro que é básico, né, para quem quer estudar a abordagem Pikler, e que foi a professora Sueli do Amaral quem traduziu, e a capa dele é pretinha, né, é preta, e todos chamam na rede Pikler carinhosamente como pretinho básico. Nesse livro tem um capítulo específico falando sobre a linguagem, e dentro desse capítulo, a autora, né, ela compartilha com a gente que os momentos mais apropriados para esta fala, né, para a fala do adulto, para essa intervenção com fala, são os momentos que os bebês ou as crianças nos procuram, quando eles têm necessidade que a gente se comunique com eles, né? Quando eles têm necessidade de uma ajuda. Então, esse bebê, ele comunica, ele pede essa ajuda com o corpo, né? Com a comunicação verbal ou com a comunicação não verbal. Então, a gente precisa entender esses momentos para nossa intervenção com fala, ok? A terceira competência é manter a atenção focada, né? Todos os sentidos, atenção focada. Lembram lá do maestro? O maestro está com a atenção focada na sinfonia ali, né? Na orquestra, na totalidade da orquestra. Ele está com a atenção focada em toda a harmonia que está sendo tecida. E aí, quando ele percebe que alguém saiu do ritmo, ele tira a atenção do global e vai com a atenção no diálogo, vendo o território que está fora do ritmo. Ele percebe que é no território das cordas. E aí ele tem a atenção focada nas cordas, né? No grupo das cordas. E dentro do grupo, ele foca mais ainda e percebe que é uma pessoa em específico que está fora do ritmo. Então, ele faz essa correção, né? Ele ajuda essa pessoa a criar sentido novamente dentro da sinfonia como um todo. Então, vejam, a atenção focada é extremamente importante. Quando a gente está falando de atenção focada, quando a gente está falando de silêncio intencional, quando a gente está falando de momentos apropriados, não quer dizer que a educadora, por exemplo, vai ficar com o celular, né, dialogando no celular ou conversando com a outra educadora. Ela precisa entender esses contextos, e ela só vai entender realmente, verdadeiramente esses contextos, eficazmente esse contexto, quando ela conseguir, né, utilizar essas competências. E relacionado, né? As competências são todas correlacionadas, são todas interdependentes. E a quarta competência é saber contextualizar, ou seja,
entender o estágio de desenvolvimento cognitivo, né, da criança, entender, por exemplo, os diagnósticos de contexto e saber a concepção de infância. Tem uma concepção de infância, uma concepção que de criança ativa, protagonista, criança competente. Por exemplo, né, o estágio de desenvolvimento, saber as diferenças, né, que existem entre as crianças e que todas não aprendem no mesmo ritmo, no mesmo tempo. Saber, por exemplo, que dos 3 aos 5 é o período mais fantasioso da vida do sujeito, né? Isso o Gianni Rodari também nos fala em Gramática da Fantasia. É o período mais fantasioso, então é um período muito criativo da criança, é um período que a gente pode trabalhar muito com o sonho, né? Por exemplo, e se, atividades com e se, né? Proposições, propostas com o e se, incentivam a criança, põe a criança no universo de um pensamento, do sonho, do fantasioso, da criatividade. Isso é um exemplo, claro. Na cena, a tarefa para bebês, a gente pode pensar essa questão das competências. Vamos analisar as competências dessas educadoras, dessa cena, para a gente entender o que elas sabem e como é a ação delas. Então, era uma turma de berçário 2, os bebês foram colocados sentados nas cadeiras, cada um recebeu uma folha de papel e um pincel. Assim que eles faziam algumas pinceladas, as educadoras já lhes tiravam os materiais e lavavam suas mãos. Alguns bebês não apresentaram interesse pela atividade. Mesmo assim, uma educadora segurou o pincel nas mãos desses bebês e os ajudou para finalizar suas pinturas. Todas as obras foram colocadas penduradas num cordão na parede para secar. Menino gato. Oi? Essa cena mostra claramente como é a postura dessa educadora. Por exemplo, não há um entendimento cognitivo, né? O contextualizar, o estágio de desenvolvimento cognitivo. Ela não entende que os bebês vivenciam, exploram, né, com todos os sentidos. Para ela, tem que dar pincelada ali, como se fosse um adulto, fazer uma obra de arte, né? A obra de arte do bebê é de uma maneira exploratória. Então, o bebê, ele vai, né, como muitos colocam, mas não é, na verdade, está explorando, vai se sujar, né, entre aspas. Ele está explorando a tinta. Os bebês que não querem fazer, elas pegam pelas mãos, ou seja, a gente vê claramente que havia um objetivo específico nessa tarefa, que era o quê? Finalizar essas obras, finalizar essas pinturas, e que cada bebê tivesse a sua pintura para ser apresentado ali, seja para quem for. Então, não era baseada, não era um planejamento, uma atividade, né, uma sessão ou um contexto planejado, projetado para valorizar as necessidades dos bebês, as habilidades dos bebês, e sim as habilidades das educadoras e as necessidades das educadoras. Por isso que precisava terminar. Era um projeto, né, uma atividade prescrita com a finalidade específica. E aí, a gente correlaciona a escuta e registro na educação. Como que a gente faz isso? A gente, para entender, né, como os registros podem ser muito mais eficazes, a gente utiliza as nossas dimensões. Então, uma carta, um diário de bordo, por exemplo, onde vão os relatos do dia a dia da educadora e das vivências que ela tem com as suas crianças. E aí a gente pode perceber as dimensões que essa educadora está utilizando para fazer os seus registros. A gente pode ver também se ela está fazendo mais silêncio intencional. Geralmente, educadoras que falam muito entendem pouco, mantêm pouca atenção focada, não entendem os momentos.
Não faz silêncio intencional. Geralmente, educadoras que falam muito. E aí, as competências precisam ser desenvolvidas e nós, formadores, precisamos ajudar as educadoras a entender essa nova concepção, essa concepção mais moderna, mais progressista do que é ser educador. Então, essas dimensões, essas competências transformam as nossas formas de entender, de captar, de registrar e da nossa ação como um todo. E no registro, a gente pode ver, por exemplo, 4 elementos fundamentais que comprovam, que corroboram a existência, por exemplo, de escuta ou de ausência dela. Uma concepção de infância, né? Como eu falei lá numa carta de intenção, eu consigo fazer sozinho? Eu tenho uma concepção de infância. Essa educadora, ela fala, esse bebê, ele é potente, ela está mostrando que esse bebê é potente, que esse bebê é capaz, que esse bebê é protagonista. Ou, né, se ela não coloca frases ou diálogos nesse sentido, ela também tem uma concepção de infância, né? Os registros também dá para a gente ver propósitos nesses registros, dá para a gente ver as intencionalidades de valorizar e potencializar o que emerge da criança. No registro também a gente vê a própria concepção de docente, né, coprotagonista ou de protagonista isolado e de criança coadjuvante. Dá para a gente ver isso nos registros, e a partir dessa forma, né, esse documento ele vai trazer esses elementos para a gente pensar como que a gente vai intervir nessa formação e no desenvolvimento, né, no desenvolvimento dessa escuta efetiva. Então, para ter uma passagem sem volta das pedagogias transmissivas para as pedagogias participativas, a gente precisa entender o que é a escuta, o porquê escutar, né? Muita gente precisa entender o porquê escutar e também o como escutar, as dimensões da escuta e as competências essenciais. A gente tem visto que muitas unidades educacionais já iniciaram um processo forte de escuta, e essas ferramentas, então, vão ajudar a mensurar ou a desenvolver, aprimorar e potencializar essa escuta que já existe. E é por isso que a gente considera que a escuta de bebês e de crianças é um ponto de partida. Por isso que é o coração, né, da ação pedagógica, por isso que estrutura a nossa ação pedagógica. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder fazer essa fala, e aqui fica o convite, #Vamos Escutar as Infâncias. E, para mais, eu também convido quem quiser participar de um curso de documentação, a gente está oferecendo gratuitamente para quem é educador, né, coordenador, supervisor, diretor, ou né, professor, independente do cargo que ocupa aí, a gente está convidando para um curso de documentação as competências essenciais, que vai ser agora no sábado que vem, às 9 horas da manhã. Sintam-se convidados e vamos que vamos. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Agora a gente abre para as perguntas. Cristiano, fazer a consideração antes. Como que a gente pode... Oi, Vanessa. Sim, a ideia é essa, Cida. A gente abre agora para as perguntas. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat. Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat se tem pergunta. Tem alguma pergunta já no chat? Não, ainda não. Não, no chat não tem nenhuma que eu tenha visto ainda não. Então, se alguém quiser perguntar, sintam-se à vontade para fazer perguntas. Tem uma mãozinha, né? Tem uma mãozinha aqui, pode pedir a fala. Bem no centro da... E se não forem fazer pergunta, a gente vai fazer chamada oral, hein? Brincadeira. Achei que ele está agradecendo, professor Wellington, pelas contribuições.
e que vai aprofundar ainda mais os estudos. Perfeito. Então, acho que você não tem, sem problema nenhum, né? É claro que a gente reconhece que quando o material chegar, a Adriana levantou a mão. Quando o material chegar, o material vai ser melhor estudado e que vocês vão ter ele escrito na mão, né? Mas, Adriana, pode perguntar. Fica à vontade, Adriana. Olá, bom dia. Bom dia. Todas. Eu gostaria de fazer um destaque e perguntar sobre a questão das cenas, né? Primeiro agradecer, né, pelas contribuições destacadas na manhã de hoje, mas uma coisa me deixou um pouco inquieta, né, quando a gente traz o elemento da escuta dentro do processo, principalmente quando a gente fala de bebês e crianças, né, dentro dessa lógica picleriana, né, e na lógica de Reggio Emília, me traz uma preocupação a questão dos dois exemplos das cenas. E aí eu fiquei com uma dúvida: essas cenas elas vão compor o documento? Se sim, quando a gente traz um elemento, né? Porque ao meu ver o primeiro exemplo ele traz inclusive um processo meio de humilhação, né? Ao bebê que está sendo exposto a uma situação. Que inclusive a gente sabe que dentro dessa lógica pode até afetar a questão do controle, né, de esfíncter, né? Então, isso me deixa um pouco preocupada no tocante da gente começar trazendo um documento, exemplos, que embora a gente saiba que em alguns momentos isso pode acontecer nas unidades, mas quando a gente traz um documento, a gente institucionaliza o exemplo que a gente sabe que não é legal, né? Então, esse é um ponto, o do bebê, né? A outra questão é da folhinha, né? Da atividade, né? Porque eu acredito que essas cenas, sim, elas podem acontecer em algumas unidades, etc., coisas que muitas vezes a gente, como coordenador e etc., não está ali né, com aquela turma o tempo todo, né? Não existe possibilidade real para isso, né? A gente faz uns recortes, faz o acompanhamento nas salas, enfim, a gente se faz presente nos processos, tematiza, discute, enfim. Mas isso pode, claro, acontecer, mas institucionalizar isso num documento, isso me preocupa bastante. Porque para cada um, de que forma que chega esses exemplos, né? A gente tem uma teoria bacana sendo trazida, né? Os elementos aí sendo trazidos, mas são coisas que me preocupam. Obrigada. Eu gosto bastante da sua provocação e acho que depois o Wellington também pode falar um pouco mais. E, Adriana, usar o contra, porque na verdade, tecnicamente, isso chama-se contra-exemplo, né? Óbvio que a gente não gostaria que nenhuma criança recebesse a nomenclatura que o Mike recebeu, né? E infelizmente, várias DREs, a gente tem isso até gravado também, várias DREs dizem assim, as pessoas dizem, eu conheço gente que ainda fala assim, infelizmente tem gente que ainda se refere assim às crianças, é verdade, né? Então, concordo com você, que é algo para ter muita atenção. Há uma polêmica dentro da própria DA sobre a pertinência ou não, porém, eu vou levar o seu argumento agora ao inverso, né? Não é porque a gente nunca institucionalizou o que não pode, ou quer dizer, nunca apareceu o que não pode tão explicitamente escrito, que ele não deixa de acontecer, né? Eu concordo com você que daí não dá para fazer uma leitura rasa, né? Só pega lá a manchete, lê a cena e aí não lê a problematização nem o antes nem o depois, vai ficar parecendo, então eu posso me referir a uma criança desta maneira, né? Óbvio que não, né? Tanto é que isso em hipótese nenhuma. Mas o processo, a ideia do processo formativo, vou te dar um exemplo muito claro no currículo.
Se vocês lembrarem da primeira versão do currículo, tinha alguns contra-exemplos, aí as pessoas começaram a questionar muito, e o único contra-exemplo que ficou é o do relatório, que está sendo A e B. Está lá o relatório escrito inadequadamente, e logo na sequência já tem o relatório escrito do jeito que a gente esperaria que ele fosse, né? Foi o único contra-exemplo que ficou, porque ainda eu lembro que a gente discutiu muito dizendo assim, ó, mas se a gente não deixar claro que isto está errado, as pessoas podem fazer N leituras e até mesmo do que a forma como elas continuam fazendo é uma forma positivada de fazer, né? Eu acho que isso pode ser um alerta para a gente pensar e, de repente, logo embaixo, mas bem embaixo, quase como contínuo da cena, já vinha uma grande explicação, ou a maneira como a professora deveria agir corretamente, mas uma questão que eu faço, e aqui eu estou abrindo para vocês, tá? E acho que você depois, se você até quiser falar de novo, você pode dizer, é assim, muitas vezes isto não aparecer de forma explícita que é inadequada, parece que também abre margem, principalmente para quem não tem um processo formativo muito consolidado, de parecer que daí pode, né? Que daí, tudo bem, ela só está nervosa naquele dia, né? Ela só está brava, e é uma coisa que a gente sabe que principalmente isso, essa humilhação que a criança está passando, vai ter N implicações na vida dela, na autoimagem dela, depois de dificuldades de aprendizagem lá para frente, né? É um trauma, na verdade, né? Um machucado na alma que se faz da criança, né? E eu, de verdade, como alguém que estuda muito sobre a formação continuada, eu ainda não tenho... Eu não te diria nem que eu consigo ser categórico em dizer, na hora que a gente escreve o contra-exemplo, a gente institucionaliza parecendo que permite, mas ao mesmo tempo também entendo que se não tiver cercado de muito cuidado isto, pode parecer e passar, mas, né? E aí a parte mais triste de tudo que eu tenho para dizer, infelizmente, se o escrito tivesse tanto poder assim, desde dos amarelinhos, daí o currículo integrador e agora o nosso currículo da cidade, as pessoas estariam seguindo e aí não teríamos nem que estarmos discutindo a escuta ou fazendo agora uma conversa sobre isso ou uma provocação sobre isso, né? A Adriana quer falar de novo. Posso? Claro. Fica à vontade. Claro. Então, o que eu penso, né? O processo formativo, né, e a aprendizagem dos adultos também, a gente, né, são dois pontos que a gente precisa considerar, né? Como se dá a aprendizagem dos adultos diante do processo? Como se dá a percepção do adulto, né, diante de um documento, enfim, que a rede produz, né? Então, eu digo para você que, assim, a marca que fica, ela pode ser diferente nas diferentes pessoas, nos diferentes agentes sociais que a gente tem nas unidades. O processo formativo, ele tem um documento, ok, que eu acho que é importante, mas a gente tem um processo ao longo, né, do ano, enfim, nos momentos de estudo, que a gente precisa comprar, né? A gente, enquanto coordenador, a gente, enquanto formador, a secretaria e etc., precisa comprar, né? Comprar no sentido de vestir mesmo essa ideia de que eu sou formador no processo contínuo. Quando eu institucionalizo um exemplo ruim em um documento, a marca que deixa dizer o seguinte: eu institucionalizo que isso existe e que continua. Suponhamos que É triste, mas... É triste. Então, e ele tem que ser combatido. E eu estou dizendo que eu ouvi isso em 2015, na rede. Sim, quando eu estava coordenador. E há várias unidades, várias DREs que nós estamos passando, gente dizendo, o ano passado eu ouvi, o ano passado eu vi. Infelizmente, e acho isso um horror até, mas sim, infelizmente existe. Então, existe, né? Isso são situações, mas, por exemplo, um educador
que está ali num processo contínuo de estudo, você pode ter certeza, se a gente for fazer um levantamento aqui, principalmente nos 6 que lidam, né, com as crianças de 0 a 3, muita gente está estudando, e não é pouco. Eu, enquanto educadora, me sentiria, desculpa, ofendida em ler um exemplo assim, né? Porque, de verdade, eu tenho que enaltecer os bons exemplos, de forma que eu toque no sujeito que, de repente, faz isso. Então, aí está o processo de formação contínuo, né? Então, eu fico lembrando da teoria da tematização da prática, né? Quando eu trago para tematizar a prática, ou trazer um processo homólogo, né, como também, né, existe. Então, são duas estratégias onde eu trago exemplos interessantes, de forma que eu mobilize o sujeito, né? Para eu mobilizar o sujeito, eu tenho que provocá-lo em situações interessantes para que ele reveja a sua prática, né? Então, eu fico pensando em alguns materiais, como o Felipe Mirier, Aprender Sim, Mas Como, é um livro que me chama muita atenção. Enfim, eu fico pensando em alguns mobilizadores formativos que não sejam os exemplos que a gente sabe que existem, que eles têm que ter intervenção, e se eu como coordenador, e se eu como diretor, e se eu, enfim, como formador, e etc., vejo esses exemplos e não trago estratégias da forma como eu os combati, eu acho preocupante, né? É só isso mesmo. Obrigada. Entendi. Não, vale a pena o que você está falando, acho que não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, né? E quando você fala de aprendizagem de adulto, né? Eu tenho o privilégio no momento de ter como supervisor agora do meu pós-doutorado simplesmente a professora Vera Placo, que eu acho que é uma das maiores especialistas sobre isso. Então, também entendo quando eu digo do e claro, está no material, e aí eu acho que é uma coisa que vocês também precisam ver, uma grande explicação logo na sequência da inadequação, de como que isso não deveria acontecer, né? De repente, podemos diminuir um pouco a tinta e dizer, infelizmente ainda acontece tal situação e deveria ir bem logo na sequência, já vim dentro da própria cena dizer, mas assim, Adriana, e aí é uma coisa que eu brinco muito, e é triste essa brincadeira agora, tá? Mas assim, infelizmente as nossas réguas não são as réguas quando a gente pensa em 3 mil unidades como a que a gente tem na cidade, né? Então, assim, também eu imagino assim, para eu que tenho um serviço sério, que faço um processo de formação continuada efetivo quando eu estou com as minhas professoras, eu circulo pelas salas, eu vejo, você mesmo disse, às vezes pode passar uma folhinha ou outra, porque a gente não consegue estar em todas as salas ao mesmo tempo, mas na sua fala você já me deu a entender que você anda pelas salas, você tem na sua rotina fazer isso. Mas você também deve saber que nem todo mundo tem isso como uma rotina. Tem gente que a gente ainda tem que falar, gente, é direito você andar, é da sua atribuição ir na sala, e não é no sentido de policial, muito pelo contrário, é de par experiente, é de poder ajudar e aprender junto. Então, quando a gente vai pensando nessa multiplicidade de situações que a gente tem quando é uma cidade muito grande, então eu concordo, para quem tem um processo avançado, alguém que entrou vendo isso, e eu imagino quem está na rede desde 2002, né? Quando elas vêm da assistência para cá, entram para a educação, tem toda uma construção, dá vontade de falar assim, tá achando que a gente ainda está assim? Que absurdo! Já avançamos muito, reconhecemos que existem centros de excelência e que muitas pessoas avançaram. Não tenho dúvida nenhuma. As contribuições que nós tivemos para o currículo, e o currículo se tornou da cidade, eu acho que são incríveis, mostram mesmo que nós temos uma rede muito potente, e muita gente que estudou seriamente, grupos que se debruçaram, fizeram pontuações que eu não tenho dúvida nenhuma. Mas também não podemos, infelizmente, acreditar que está todo mundo no mesmo compasso. E aí é isso, eu concordo com você. Quando você diz, eu penso na tematização de prática, os outros nomes que você disse, sempre partindo do positivo, daquilo que eu gostaria que tivesse uma melhor estratégia para movimentar o sujeito, há também
pessoas que acreditam que quando você traz, olha, isso daqui, que você está achando que está certo, não está, por isso, e desconstruindo, também é uma possibilidade de fazer, né? E assim, são várias cenas do documento, e o documento não vai ser todos dessa cena. É que na primeira apresentação do Wellington, que durou 3 horas em Capela do Socorro, a gente falou, Wellington, ninguém aguenta ouvir 3 horas. Aí vinham muito mais exemplos, tem o exemplo do barco, do pirata, que é super legal, do mapa, né? Tem outras coisas, e concordo com você. Quem só olha para esse fica, meu Deus, você viu um documento só de Mike, o que esse povo está querendo e não tem como a gente fazer tudo isso. Mas eu acho que seu alerta vale a pena. A gente, de novo, enquanto equipe, podemos nos debruçar e acredito que a gente possa vir a atenuar ou pensar nessa resolução logo em seguida, ou, sabe, bem grande na caixa, atenção, cena forte, isso não devia acontecer, mas infelizmente ainda acontece. Boa. Mesmo que eu acho que a gente pode chamar muita atenção para que nós estamos indo para um exemplo muito negativado, mas que, infelizmente, ao colocá-lo, o que a gente deseja, antes de mais nada, é que isso não ocorra mais. E não parecer que estamos normalizando, né? Tipo, se está até escrito, então é isso mesmo. Vai mais 20 anos isso acontecendo para isso não mudar. Mas eu acho que é super válida a sua colocação, sim, Adriano. Obrigado. Acho que a Ade queria falar. Antes dela, eu vou só fazer uma consideração aqui. E que bom, Adriana, que a gente conseguiu comunicar. Isso é muito importante. E o que esse documento de escuta é o que esse documento de escuta pretende. Comunicar, né? A gente precisa ser tá bem claro o que a gente quer comunicar, e você ficou preocupada, inquieta, e isso nos deixa bastante feliz. É isso que a gente quer. A gente precisa que as pessoas se mobilizem e que fiquem quietas mesmo, né? Por quê? Porque a gente tem um contexto geral na educação que não funciona, né? Do jeito que tá, não tá legal. E eu acredito que isso seja um contexto. Existem muitos exemplos, muitas unidades que avançaram muito, né? Tem unidades que fazem documentação pedagógica, que é, como o Cristiano fala, que é o topo da montanha, né? A documentação pedagógica. Mas existem muitas unidades, muitos contextos que os registros são bem deficitários, né? E a gente precisa considerar isso. Existe um ponto também, que é o ponto da cultura, né? O ponto da cultura e o ponto da formação. A gente tem uma cultura de educador que leva em consideração muito ainda a intuição. Por quê? Porque as universidades são deficitárias na formação intelectual, ok? E isso também é um contexto, infelizmente, é um contexto bastante presente. Infelizmente, a gente não gostaria que fosse assim. Então, a gente precisa avançar pensando que nem todas as educadoras são intelectuais, né? Seria muito simples, seria mais simplificado, né? Se a gente partisse do discurso, né? E tantos discursos que a gente já teve. Então, a intenção de colocar cenas fortes, cenas reais, né? Não são cenas inventadas, são cenas, infelizmente, são cenas factuais. E infelizmente também está muito relacionada às questões étnicas e às questões periféricas. A gente precisa ter muito claro isso, e a gente precisa combater essas coisas também, porque é filha de não sei quem, é filha de não sei aquela moça que não sei, sabe? A gente precisa combater essas coisas. Então, é colocar o dedo na ferida, sim. A gente precisa colocar o dedo na ferida, e as pessoas precisam saber que isso está errado, que existe um protocolo, que existe formas certas de fazer. No documento tem lá como a gente pega um bebê, como a gente toca esse bebê, como a gente comunica esse bebê. Né? Tem lá, olha, primeiro a gente faz um contato sonoro, a gente avisa, olha, eu posso te trocar? Eu vou te trocar.
tudo bem? Mike, eu vou te trocar. Depois o Mike faz uma conexão visual com a educadora e a educadora comprova que realmente ele fez cocô, né? Ele está mostrando para ela com as suas estratégias corporais, mesmo se ele não falar ainda, que ele fez cocô, e ela comprova que ele fez cocô, e aí ela pede permissão se ela pode tocar, se ela pode levá-lo para trocar, né? Então tem formas de a gente pegar esse bebê, de a gente tocar esse bebê, de a gente olhar esse bebê, de a gente falar com esse bebê. É por isso que a comunicação tem duas mãos, uma de ida e uma de volta. A de ida é que a educadora escuta desse bebê, e a de volta é que o bebê escuta na postura da educadora. Então, as suas considerações são muito relevantes, elas não deixam de ser verdadeiras, elas são verdadeiras, são reais, e é por isso também que a gente tá pensando, né, sobre isso. Então, é um pouco disso, a gente precisa intervir nessa formação das educadoras como um todo. Acho que o Genival quer falar, Genival? Sim, o Genival. Bom dia. Tem algumas considerações aqui, depois do Genival a gente pode falar, Genival, seja bem-vindo. Okay. Bom dia, vocês me ouvem? Sim. Okay. Primeiro, parabéns ao professor Wellington pela explanação, né? E eu estava ouvindo aqui atento. Estou fazendo 2 cursos pelo SIMPEN, que tem muito a ver com isso que você trouxe, né? O curso Luz e Sombras, as contribuições de Regia Emília, e a vez e a voz de bebês e crianças pequenas, né? Jovens e adultos na construção de uma escola democrática, né? E olhando para todas essas possibilidades que você traz a partir da escuta, pensando também no currículo, né, da educação infantil, eu tenho uma preocupação grande, né, que é a preocupação que é a seguinte: tudo isso que vocês têm trazido tem um universo teórico espetacular, né, um universo teórico muito rico, né, muito atual, muito abrangente também, né? E quando a gente começa a pensar no projeto político-pedagógico da escola, para que ele possa contemplar todo esse universo, né, que ao mesmo tempo ele é muito instigante, a possibilidade do coordenador, a possibilidade da equipe gestora, a possibilidade dos professores se perderem dentro desse universo conceitual é muito grande, porque é como se fosse um guarda-chuva muito grande que se abre, né? E aí, assim, como focar, né? Como direcionar, né? O trabalho da escola para atender todas essas demandas, né? No caso dessas demandas formativas, dessas demandas específicas, né? Que também vão se somar a outras demandas, como questões de gênero, questões étnico-racial, a questão das crianças e dos bebês com deficiência, enfim, todas as outras demandas que estão presentes na educação infantil, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse desafio, né, que o coordenador e a equipe gestora e que a escola vai ter em conseguir instrumentalizar tudo isso dentro do PPP. Fantástico. Cristiano, está sem áudio. O Cris está falando? Cristiano, você está falando? Eu falei sem o microfone, desculpa, agora eu abri. Eu falei que o Genivaldo faz a pergunta do milhão, né? E teria uma outra live só para tentar responder direito a sua pergunta, Genivaldo, mas vamos lá. O Wellington fez uma mensagem, eu vou deixar bem claro para você. Eu digo para ele e disse, quando a gente pensa na nossa normativa, por que ela chama de registro e não de documentação? O ideal seria que ela fosse de documentação pedagógica, mas a documentação pedagógica é o Everest, né? E
a rede mal fazia registro. Então vamos falar assim, gente, vamos primeiro provocar a rede a fazer registro. Quem sabe daqui a uns 5 anos vem alguém e fala, agora vamos tentar construir a documentação, porque primeiro tem que entender por que faz registro para chegar na documentação. O que nós estamos apresentando, e você está corretíssimo, quando a gente está falando desse tipo de escuta, essa escuta é o creme de la creme, é a escuta no seu ápice, entendeu? É aquela escuta que deixaria Emily Pickler feliz, entendeu? Pickler levantaria e ia dizer assim, ó, é assim, Malaguzzi não vai dar volta lá no túmulo e vai falar, criança respeitada, entendeu? Não tenho... eu li recentemente uma coisa, Genivaldo, que começou a me dar um pouco mais de acalento. A legislação precisa dar conta da utopia. Então, a legislação, as documentações, elas precisam ir lá mesmo. E aí, volto à metáfora do Wellington quando ele usou o jato. Nós ainda tem unidade que está a pé, tem unidade que está de bicicleta, outras estão de moto, outras estão de carro, umas de bimotor e algumas estão no jato. E aí, tentando responder um pouco para você. Como, então, que eu trago tudo isso para o meu PPP? Quando a gente pensa lá no território mesmo, na individualidade, eu estou diretor da divisão, mas eu sou coordenador do SEI 13 de maio, ok? Dá para sonhar que o currículo da cidade é possível de ser materializado, porque a gente começou a fazer reuniões com o grupo, nem em 1 ano, nem em 2, eu diria que é um projeto para médio e longo prazo, né? Tudo que está colocado ali, tudo que está proposto ali. Posso fazer uma consideração também? Claro. Genival, a sua preocupação também é muito pertinente. Não dá para a gente fazer diferente sem um universo teórico. Você colocou um universo teórico espetacular e documento oficial, né, referência, não tem como ser diferente, porque é um debate não somente teórico, né, mas é um debate que precisa ser estabelecido, né, quando a gente está falando de concepção de infância, não tem como a gente fugir disso, né, quando a gente está falando de currículo, né, o currículo é o calhamaço, são 49 cenas, né, meu Deus, olha só, não dá pra gente ler numa semana. Pode até ler numa semana, mas você vai ler como se estivesse lendo um livro de autoajuda. A questão é um processo formativo. E nós, coordenadores, nós formadores, né, responsáveis pela formação continuada, eu gosto bastante da palavra permanente aí, nós somos curadores. Então, somos nós quem vamos escolher o que a gente vai trabalhar e o que é necessário trabalhar. Nós somos guardiões do PPP, nós somos guardiões, inclusive, das cartas de intenção. Essas cartas de intenção precisam ser revisitadas num diálogo. Eu estou vendo aqui, educadora, que você colocou na tua carta de intenção, aí entra o dito, né? O escrito, lá dito escrito, e o feito. Eu estou vendo que você não está fazendo o que você colocou nas suas intencionalidades. Então, o coordenador, né, o formador, ele é guardião também. Então, a gente precisa ter muito claro que esse universo conceitual, apesar de grande, ele não é para ser abstraído, aprendido nos 2 primeiros dias formativos do ano lá, antes do carnaval, geralmente, né? No comecinho, antes de ter as crianças, é um universo conceitual que é necessário. Por quê? Porque uma prática sem teoria, ela fica a pedagogia, né? Me desculpem se tiverem moças, meninas que já são avós aqui, mas fica a pedagogia da vovó, né? Por que a pedagogia da vovó? Porque a vovó, né, intuitivamente,
faziam a pedagogia e todos consideram que davam certo ali naquele momento. Só que a gente tem ciência hoje. A ciência existe para ser utilizada e não para ser negligenciada. A gente não pode cuidar de crianças, por exemplo, na Finlândia, precisa ser mestre. Você precisa ser mestre em educação para poder cuidar de bebês e crianças pequenas. Exato. Ou seja, eles estão falando, olha, nós damos uma atenção especial, damos tanta atenção que as pessoas precisam ter o título de mestre, estudar um pouquinho mais para ser educador de bebê, precisa compreender um pouquinho mais. Então, a gente tem um contexto bem deficitário nesse ponto. E aí, o Genival, somente fechando aqui, você pergunta como focar, né, no trabalho da escola para atender essas questões formativas. E eu vou te falar uma coisa, se você conseguir uma única coisa, coloca aí na tua agenda, é o teu desafio, talvez de 2021, porque 2020 está quase, a gente pode quase falar que já era. Mas 2021, se você conseguir, sabe, a primeira competência, se você conseguir desenvolver essa primeira competência em 2021 com as tuas educadoras, fazer silêncio intencional, ficar em silêncio e não ficar falando a todo momento, não precisa ficar cantando musiquinha da Xuxa e nem ficar ensinando as crianças, os bebês pequenos a baterem palma. Se você conseguir que isso é a coisa mais difícil, ela é urgente e necessária. E esse documento existe exatamente por esse motivo, né? Porque tem pessoas preocupadas com educação. A gente foi desafiado a construí-lo, é um desafio muito grande, né? Não foi fácil, como eu coloquei lá no início que seria, foi muito trabalhoso, né? E é por isso que a gente traz essa carga conceitual, exatamente para que a gente possa intervir nos pontos que são necessários. Ana Tardos tem uma explicação, uma citação que também tem no documento, né, que estava na minha exposição anterior, mas eu tive que condensar, que ela fala, a coisa mais difícil é fazer com que o adulto não intervenha na ação da criança. E se você conseguir que a sua educadora faça silêncio intencional, olha, muito bom. E aí a gente começa a avançar. A partir daí, você não vai, num processo formativo, dar o que a gente apresentou aqui em 1 hora. Tem muita coisa no documento e é humanamente impossível em 1 hora a gente treinar uma pessoa para fazer uma escuta, né, desenvolver uma escuta efetiva. Precisa bastante trabalho, precisa malhar bastante. E aí, o seu trabalho, eu acho que você é coordenador, né? Por isso a sua preocupação, o seu desafio, a bomba está na sua mão, meu amigo. Vamos lá, vamos juntos. Margarida está falando. Margarida, pode ir. Acho que deu, Cida. Só mais a Margarida, ele tinha algumas coisas. Cida, seu áudio está baixo. Acho que a Margarida também tinha levantado a mão. Não tem mais nenhuma mão levantada. Não sei se ela quer, mas não tem mais nenhuma mão levantada. Sim, eu gostaria de falar. Ah, sim. Por favor, Margarida. Bom dia. Bom dia. Então, eu estou de plantão na escola. E a live começou às 9, então eu perdi um pouquinho do começo. Não sei se vocês já falaram, enfim. Mas eu vou, mesmo assim, fazer a pergunta. Você, Cristiano, falou dessa questão do documento, um documento de escuta. Eu gostaria de saber como ele foi constituído, quem fez parte, quando é que ele vai ser publicado. Esse documento, como eu expliquei lá no início da live, surgiu depois que eu conheci o livro do professor e da professora sobre olhares, que eles estavam falando sobre os olhares das crianças, né? Eu achei que era algo interessante, e eles se propuseram
eles aceitaram o desafio de fazer um documento ligando com todos os outros documentos que nós tínhamos na cidade, dando destaque tanto ao currículo da cidade e ao documento de registro. Tanto é que ele usa a estratégia muito parecida como temos no nosso documento do currículo, a questão das cenas, né? O uso das cenas. Entendi. É porque eu fiz parte também de um GT de escuta com a professora Bruna Ribeiro, e eu não sei se o que o grupo produziu faz parte desse documento, ou então virou outra coisa, eu não sei. Não, o que o grupo produziu não está junto desse documento. Vocês vão ver que ele não faz parte. No momento, o documento está na mão da nossa coordenadora de COPED. Ela está olhando o documento e analisando o documento. Tanto é que quando nós pensamos, teriam que ser documentos distintos, porque não teria sentido nenhum pegar a professora Lucinda e o professor Wellington para mexer numa produção que não era deles e não foi comandada por eles. Tanto é que a Daniela, no momento, está analisando este documento, né? E este é um outro documento. Tanto é que, assim, são ambos de escuta, eles podem, se vier, até serem publicados juntos, no mesmo tempo, mas não é. Nós não pegamos aquilo que vocês fizeram e mexemos em hipótese nenhuma, até porque não teria sentido fazer uma coisa assim, tá? Tá bom, entendi. E sobre a questão das cenas também, eu concordo com a Adriana, né, em relação às cenas. Eu acho que, assim, são situações que existem, e que a gente tem que apostar muito fortemente nos processos formativos. Mas acredito que a gente tem que dar visibilidade também para as muitas boas práticas que a gente também tem nas unidades em relação ao processo de escuta, né? E falar também que o processo de escuta, ele não acontece só do educador para a criança, né? É uma postura ética que a gente tem em relação a todo mundo, a todo momento, né? Então, ter direito à voz, né, escutar as crianças não quer dizer que elas não digam, né? E não falem. Sim. Elas falam o tempo inteiro, né? Exato. E ouvir, né? Muita gente fala, eu escuto. Mas escutar a gente tem uma postura de considerar aquela voz como importante, né? Sim. E aí a gente tem visto, em relação a essa pandemia, né, o tanto de angústia que a gente tem tido em relação às educadoras, né, às famílias, pelo processo que tem vivido, que tem passado. Né? Então, a escuta, ela perpassa por todo mundo, da gestão, da questão da administração, da prefeitura, né, e isso tem nos adoecido. Porque o que eu vejo assim em relação às professoras que têm feito as postagens no Classroom, que têm se dedicado a fazer coisas que não era da competência delas, né? E que pouquíssimas famílias conseguem acessar por N motivos, né? Seja da questão da segurança alimentar, da falta de alimento, da quantidade de pessoas que precisam usar a internet. Eu estou aqui na escola. A gente fez um WhatsApp Business, então a maioria das mães relatam que não tem condições nem tecnológicas, nem de rede, pegam a internet do vizinho, e de 500 crianças nós conseguimos, no máximo, conversar com 90 pais, 90 famílias. Então isso angustia muito as educadoras por não conseguir esse acesso às famílias, né? Então o que eu sinto como coordenadora é essa angústia, esse adoecimento geral, assim, que eu tenho visto cada vez mais forte em relação às coordenadoras. Eu vejo, assim, que a escuta como nós, coordenadores, essa escuta sensível em relação a todos os educadores da nossa unidade, inclusive da comunidade, inclusive das crianças, né? E assim, eu penso nessa escuta ampliada, nessa escuta humanizada, né, e lembrar que a gente está nesse período bem difícil e que a gente precisa mesmo estar junto e considerar essa escuta como uma dimensão ética, né? Então, uma postura de considerar a voz dos outros. Sim. E é isso, Cristiano.
no começo, você falou, né, você tá na escola, você não pegou o comecinho, né? No começo até falei isso, disse que apesar da gente neste momento estar falando de escuta, nós tínhamos um GT, acho que você deve ter participado aí no território para falar sobre esse retorno, que no momento agora nós estamos pegando as 13 contribuições da cidade e vamos formar um novo GT agora central, e que a gente pretende, depois que sair essa coisa do GT central, colocar para uma consulta pública para todo mundo, né? Eu acredito e acho que está super adequado o seu alerta. Não adianta eu dizer que é importante para o educador ouvir a criança, se ele não se sentir educado, que eu acho que nessa hora escuta a gente dá mais por exemplo do que por discurso. Se fosse só por discurso, né, não teria a mesma visibilidade. Então não teria sentido dizer que eu acredito na escuta, se não eu sou capaz de ouvir, né? E lá no privilégio que eu tenho de participar do grupo de pesquisa da professora Letícia, na USP, lá da Sociologia da Infância, ela vai dizendo que participação é mais do que ouvir e ter voz, né? Participação é efetivamente poder ajudar na confecção das decisões, né? Então, participar é poder definir as decisões, né? Porque senão também só deixo fala, todo mundo fala, mas beleza, segue a vida do jeito que eu quero. Então, a gente está tomando muito cuidado para que não seja desta maneira, né? E sim, infelizmente nós estamos numa cidade que é extremamente desigual, que as condições são desiguais, né? Então, a gente sabe disso. Eu falo muito isso e vejo muita gente também replicando isso, que a pandemia, infelizmente, exacerbou, explicitou muitas das desigualdades que já estavam dadas, né? Ela não criou essas desigualdades, mas ela exacerbou essas desigualdades. Então isto é algo que a gente também precisa levar muito em consideração, tá? Eu acho que a professora Margarida congelou, espero que ela tenha conseguido ouvir, mas se ela não ouviu, pelo menos ela vai conseguir depois pegar o finalzinho e assistir. Tá dando horário, né, Cida? Então, eu acho que a gente pode encerrar. Sim, Cristiano. A gente preparou um link de avaliação do encontro, vamos compartilhar aqui no chat, mandamos para vocês também, depois podemos compartilhar as considerações que não foram tratadas aqui pelo chat para o professor, não, para a Vanessa, sim. Pode ser assim, Cristiano? Pode, com certeza. Então tá bom. Então, nós já chegamos no horário, agradecemos. Você quer finalizar? Muitíssimo obrigado. Este é o primeiro movimento, depois com certeza com o lançamento do documento a gente volta de novo a fazer isso, porque uma coisa é a gente ouvir falar sobre o documento, outra coisa é quando a gente tiver o documento em mãos, tá bom? Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, até mais. Obrigada, professor. Lembrando que o material que o professor compartilhou aqui com a gente está disponível no grupo do Teams, nesse grupo do Teams, nos arquivos, tá bom? Nossa, muito obrada aí. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Obrigada, Vanessa. Obrigada, tchau. Obrigada, Cris, Vanessa, Deise. Obrigada, bom dia, tchau. Obrigada, professor. Obrigada a todos os presentes. Não deixe de acessar o link da avaliação e colocar as considerações do encontro, tá bom? Sandra, você quer falar, Sandrinha? Você levantou a mão? Eu mexi sem querer para desligar aqui. Desculpa. Imagina. Beijo. Tchau.